Olá! Em seu livro Teorias da Mais-Valia, publicado em português em 3 volumes, Marx faz um minucioso estudo de vários autores para mostrar como eles se aproximaram da compreensão da origem do trabalho excedente e também como eles se distanciaram, por vezes, da possibilidade de estabelecer uma compreensão científica a respeito do mais trabalho, portanto, do trabalho excedente não pago, isto é, a própria origem da mais-valia. Para realizar esses estudos, Marx partiu dos fundamentos da economia política clássica, ou seja, William Pett, François Quesnay e também Turgot. No caso da nossa sessão de hoje, discutiremos as considerações que Marx faz a respeito de Turgot, uma vez que, em 2 outras oportunidades, já tivemos a possibilidade de apresentar as reflexões de Marx a respeito de Pett e Quesnay. Vejamos, pois, como Marx trabalha estas questões. Estamos aqui no item 3 do capítulo 2 da Teorias da Mais-Valia. Item 3 este, que se intitula As 3 classes sociais de Quesnay. Turgot desenvolve a teoria fisiocrática. 2 pontos. Elementos de análise mais profunda das relações capitalistas. Esse é o subtítulo geral que vamos discutir hoje. Marx começa por observar que Turgot vai ser o ponto alto das teorias fisiocráticas, uma vez que, embora preso à ideia da fertilidade da terra, da dádiva da terra, ele não deixará de considerar que o excedente brota fundamentalmente do trabalho. Para isso, Turgot partirá do próprio tableau de Quesnay, ou seja, da análise do tableau de Quesnay. Observará Marx. Segundo Quesnay, a nação, segundo Quesnay, a nação consiste em 3 classes de cidadãos. A classe produtiva, trabalhadores agrícolas, a classe dos proprietários de terra e a classe estéril, ou seja, todos os cidadãos, isto é, todos aqueles ocupados em serviços ou trabalhos que não os dá agricultura. Portanto, só existe aqui uma classe produtiva, aquela dos trabalhadores agrícolas. A classe dos proprietários de terra são aqueles que viverão de renda, ou seja, se apropriarão do trabalho excedente produzido pela classe produtiva. E prossegue Marx. Como classe produtiva, classe que gera a mais-valia, portanto, o excedente, aparecem os trabalhadores agrícolas, somente os trabalhadores agrícolas. A importância desta classe de proprietários não provém do fato dela produzir alguma coisa, e sim do fato de que os proprietários se apropriam do excedente. Portanto, o trabalhador agrícola recebe um determinado salário, com o seu trabalho produz o excedente na terra, muitas vezes atribuído à dádiva da própria terra, e este excedente é apropriado pelo arrendatário da terra, ou seja, o proprietário do terreno agrícola. Feitas estas considerações iniciais, prossegue Marx. Com Turgot, o sistema fisiocrata atinge o desenvolvimento máximo. Em certas passagens de seus trabalhos, a mera dádiva da natureza se lhe afigura trabalho excedente. E, além disso, explica a necessidade do trabalhador de ceder o que ultrapassa o salário necessário, com o fato de estar ele dissociado das condições de trabalho
e de-se-lhe contraporem tais condições, como propriedade de uma classe que comercializa com elas, que comercia com elas. Aqui Marx está dizendo o seguinte: Turgot fica entre duas gangorras. A primeira é de, como todos os fisiocratas, reconhecer que o excedente ele ocorre em razão de uma dádiva da terra, de uma produtividade da terra. E, por outro lado, ele reconhece que esta dádiva da terra só é possível de ser explorada em razão do trabalho. Por outras palavras, no fundo, é o trabalho que produz o excedente. E produz tanto excedente que é capaz de uma classe, que é a classe dos proprietários rurais, se apropriarem deste excedente. Observe-se ainda que aqui Marx está colocando como que o trabalho agrícola ele vai conformar uma certa dimensão do salário, ou seja, o que o trabalhador agrícola recebe não é pela produção total que se obteve na terra, e sim uma parte de toda essa produção. E se isso acontece, é porque o trabalhador agrícola já está dissociado dos seus meios de produção. Não tem outra coisa a vender senão a sua própria força de trabalho. Feitas estas considerações explicativas, vale a pena resgatar mais uma vez esta passagem de Marx. Em certas passagens de seus trabalhos, Turgot fica preso à mera dádiva da natureza, sendo que esta se apresenta a ele como a produtora do excedente. No entanto, além disso, Turgot explica a necessidade do trabalhador de ceder o que ultrapassa o salário necessário, portanto, as condições da sobrevivência do trabalhador, com o fato de estar ele dissociado das condições de trabalho, ou seja, está despossuído das condições de trabalho e, portanto, só tem a força de trabalho para vender. E de se lhe contraporem tais condições, como propriedade de uma classe que comercia com elas. Portanto, os meios de produção estão nas mãos do proprietário de terra, o trabalhador agrícola está despossuído da possibilidade de sobreviver se não vender a sua força de trabalho, consequentemente, ele utiliza a sua força de trabalho na terra e isso vai produzir o excedente graças também à dádiva da natureza. Aquilo que estávamos falando anteriormente de estar entre duas gangorras. De um lado, reconhecer que é o trabalho, efetivamente, que produz o excedente, e de outro, atribuir o excedente a uma certa dádiva da terra, a uma certa produtividade da terra. O trabalho agrícola, aqui, para os fisiocratas, ele é o único produtivo. Ele aparece como a base natural e a pré-condição do desempenho autônomo de todas as outras espécies de trabalho. Lembremos que, seguindo o tableau de Quesnay, existe a classe improdutiva, aquela que não trabalha da terra, apenas se apropria dos produtos da terra e transforma os produtos da terra. Na leitura dos fisiocratas, a classe estéril, ela não acrescenta valor a nada, apenas utiliza os valores que já estão contidos nos valores de uso produzidos pela terra. O trabalho agrícola é o único produtivo, é a base natural e a pré-condição do desempenho autônomo de todas as outras espécies de trabalho. Reforçando esta argumentação, Marx recorre ao próprio texto de Turgot. Dirá Turgot: o que o trabalho do agricultor obtém da terra acima das necessidades pessoais constitui o único fundo dos salários que todos os demais membros da sociedade recebem em troca de seu trabalho. Para avançar em suas explicações, Marx se vê obrigado a introduzir a sua própria concepção do que é a mais-valia. Portanto, ele vai explicar brevemente o que ele está entendendo por sobre trabalho que não fica com o trabalhador, e sim com o proprietário da terra. Dirá Marx, definindo o seu entendimento de mais-valia. Como se origina a mais-valia? Responde ele. Não é oriunda da circulação
de produtos, mas nela se realiza. Portanto, a circulação dos produtos realiza o valor contido nas mercadorias. O produto é vendido pelo valor e não acima do valor. Lembrando também que o valor é definido pelo tempo de trabalho socialmente necessário, materializado na mercadoria. Como se origina a mais-valia? Não é oriunda da circulação, mas nela se realiza. O produto é vendido pelo valor e não acima do valor. O preço não excede o valor. Lembrando que o preço é apenas a expressão monetária do valor. Mas, por ser o produto vendido pelo valor, o vendedor realiza mais-valia. Isto só é possível porque ele mesmo, portanto, o vendedor, não pagou o valor todo que vende, ou porque o produto contém uma porção de valor não paga pelo vendedor, não substituída por equivalente. Portanto, foi produzido trabalho excedente. Este trabalho excedente, ele fica nas mãos do proprietário dos meios de produção. É o que sucede com o trabalho agrícola. O proprietário da terra vende o que não comprou. Turgot, de início, considera esse elemento não comprado puro dom da natureza. Essa dádiva da natureza se transforma, no entanto, furtivamente, ou seja, pela porta dos fundos, no trabalho excedente dos trabalhadores, o qual o proprietário da terra não compra, mas vende nos produtos agrícolas. Por outras palavras, embora preso à ideia do dom da natureza, da dádiva da natureza, furtivamente, Turgot introduz a leitura correta da extração da mais-valia. Trata-se aqui de trabalho excedente não pago. Portanto, a única coisa que pode produzir a mais-valia é o trabalho, não apenas a dádiva da terra ou uma suposta dádiva da terra. Prosseguindo, Marx observa que o trabalhador depende da produtividade da natureza para produzir na jornada mais que o necessário para reproduzir a força de trabalho, mais que o montante do salário. É lógico que, se ele pegar uma terra onde não tem condições de produzir a sobrevivência, esse trabalhador viverá no estrito limite da existência biológica. Portanto, é lógico que é necessário a terra fornecer uma certa produtividade, mas esta produtividade só pode se realizar em razão do trabalho que é depositado na própria terra. O trabalhador depende da produtividade da natureza para poder produzir na jornada mais que o necessário para reproduzir a força de trabalho, mais que o montante do salário. Lembrando que a reprodução da força de trabalho corresponde à aquisição de tudo aquilo que é necessário ao trabalhador para se manter vivo durante 24 horas e, portanto, estar em condições de vender novamente a sua força de trabalho no dia seguinte para cumprir uma jornada de trabalho. E esse produto global se divide em duas partes. O salário, que é a parte do produto necessária à reprodução da força de trabalho, a própria subsistência, portanto, do trabalhador, e uma segunda parte, que ultrapassa a primeira. E esta segunda parte é vista pelos fisiocratas não como resultado do próprio trabalho, e sim como dádiva da natureza. Neste sentido, a mais-valia, ela aparece como sendo resultado de um benefício que a natureza dá ao homem, de uma dádiva que a natureza dá ao homem. A mais-valia não aparece efetivamente como sendo produzida pelo próprio trabalho, e sim pela produtividade da própria terra. Prossegue Marx. O salário e a mais-valia passam a caber a classes diferentes. Uma ao assalariado e a outra ao proprietário. O assalariado é aquele que está trabalhando na terra e o proprietário é aquele que detém a posse da terra. A fim de se formar uma classe de assalariados, aqui Marx começa a explicar as condições que se fizeram necessárias para a formação do assalariamento este
que tem a sua primeira grande etapa na manufatura e se aprofunda com o advento da grande indústria. Dirá Marx, a fim de se formar uma classe de assalariados na manufatura ou na própria agricultura, é necessário que as condições de trabalho se separem da força de trabalho. E o fundamento dessa dissociação é patentear-se a terra como propriedade privada de uma parte da sociedade, de modo que a outra parte se exclui dessa condição material necessária à apropriação do produto do próprio trabalho excedente. Portanto, é necessária a formação de uma classe de despossuídos e de uma outra classe que detém agora os meios de produção e, portanto, as condições para realizar o assalariamento dos despossuídos. Marx vai observar que Turgot percebeu isso também, ainda que não tenha levado até as últimas consequências esta questão. Neste sentido, ele resgata mais uma vez passagem de Turgot. Diz Turgot, para explicar como que surge a classe dos proprietários e a classe dos despossuídos. Nos primeiros tempos, não era mister distinguir o proprietário fundiário do agricultor. Nos primeiros tempos, ou seja, num tempo remoto da humanidade. Nos primeiros tempos, não era mister distinguir o proprietário fundiário do agricultor. Naqueles tempos, todo homem trabalhador encontrava tanta terra quanto dela precisasse, e não podia ser induzido a trabalhar para outrem. Mas, por fim, toda a terra encontrou dono, e aqueles que não podiam obter terra própria tiveram de início apenas a saída de trocar o trabalho de seus braços nos empregos da classe assalariada pelo excedente dos produtos do agricultor proprietário da terra. Observemos que Turgot está vendo a transição da propriedade comunal para a propriedade privada. No entanto, ele não fornece uma explicação histórica do porquê a propriedade comunal transformou-se em propriedade privada. Apenas diz que, por fim, toda a terra encontrou dono, ou seja, o processo histórico não aparece aqui nesta argumentação. E prossegue Marx. O agricultor proprietário, com o excedente considerável que a terra dava a seu trabalho, podia, agora, pagar pessoas para lavrarem a sua fazenda. E esta concepção também vai ser percebida por Turgot. Dirá Turgot na sequência: para os que viviam de salário, não importava a atividade com que o obtinham. Os proprietários começaram a transferir o trabalho agrícola para os trabalhadores assalariados. Sempre a ideia de que se transitou da produção comunal para a propriedade privada, sem, contudo, explicar a origem dessa propriedade privada. Assim, prossegue Marx, a relação entre capital e trabalho assalariado se introduz na própria agricultura, dentro das leituras dos fisiocratas, que é correto. Nela se patenteia logo que certo número de pessoas se acham dissociadas das condições de trabalho, o que é uma percepção positiva também entre os fisiocratas. Certo número de pessoas se acham dissociadas das condições de trabalho, da terra sobretudo, e nada têm para vender além do próprio trabalho, e isso os converte em assalariados. Então, para o assalariado, que não pode mais produzir mercadoria, mas tem de vender o próprio trabalho, tem o mínimo de salário, o equivalente dos meios de subsistência necessários, de se tornar a lei da troca que ele faz com o proprietário das condições de trabalho. Portanto, os fisiocratas tocam na relação de exploração, trabalho e capital, no entanto, não aprofundam adequadamente esta constatação a qual chegaram. Mesmo assim, Marx procura ser honesto com Turgot e resgata, portanto, uma nova passagem dos escritos de Turgot. Dirá Turgot: o simples trabalhador que possui apenas os braços e sua indústria só obtém alguma coisa quando consegue vender seu trabalho.
com toda espécie de trabalho, com toda espécie de trabalho, deve ocorrer, e de fato ocorre que o salário do trabalhador se limita ao que é necessário para lhe prover a subsistência. Lembrando aqui que não há uma distinção nos fisiocratas entre trabalho e força de trabalho. Marx observará duramente por vários momentos. O trabalhador não vende trabalho, ele vende a sua força de trabalho. E ele vende a sua força de trabalho, portanto, a sua energia física e mental, para produzir trabalho, ou seja, produzir ao longo de uma jornada de 12 horas, por exemplo, uma quantidade de mercadorias que resultam do próprio desgaste da força de trabalho. Notemos que aqui, em Turgot, não há uma distinção entre força de trabalho e trabalho. Daí Turgot afirmar que o simples trabalhador, que possui apenas os braços e sua indústria, que seria a força de trabalho, só obtém alguma coisa quando consegue vender seu trabalho. Ou seja, o trabalhador não está vendendo seu trabalho, está vendendo a sua força de trabalho. Marx resgata ainda outra passagem de Turgot, para mostrar como que é que Turgot identificava o que é o trabalho assalariado e como surge o trabalho assalariado. Dirá Turgot, o produto do solo se divide em duas partes. Uma abrange a subsistência e os ganhos do lavrador, que recompensam o trabalho e constituem a condição para que ele se encarregue de cultivar a terra do proprietário. O resto é a parte independente e disponível, mero presente que a terra dá a quem a cultiva e que ultrapassa os adiantamentos e o salário do próprio esforço. Essa dádiva constitui a participação do proprietário, ou a renda com que este pode viver sem trabalho e que emprega como quer. Portanto, a mais-valia aqui brota da dádiva da terra. O excedente brota da dádiva da terra, e não do próprio trabalho assalariado que está sendo exercido na terra com o dispêndio da energia física e mental do trabalhador. Prossegue Marx. Esse dom da terra já aparece definido como presente que ela dá a quem a cultiva, como presente, portanto, dado ao trabalho, como força produtiva do trabalho aplicada à terra, força que ele possui por utilizar a força produtiva da natureza, força que ele assim extrai da terra, mas só a extrai na qualidade de trabalho. Ou seja, embora os fisiocratas não tenham percebido isso, já ao falar da dádiva da terra, eles são obrigados a reconhecer que esta dádiva da terra só pode ser utilizada em razão do trabalho que se produz, que se realiza na própria terra. Por isso, prossegue Marx, o excedente aparece nas mãos do proprietário não mais como presente da natureza, mas como ato de apropriar-se sem dar equivalente do trabalho alheio, que por meio da produtividade da natureza capacita-se a produzir meios de subsistência acima das próprias necessidades, mas que, por ser assalariado, limita-se a apropriar-se apenas do que é necessário para prover a própria subsistência, tirado do produto do trabalho. Para mostrar como Turgot estava próximo também desta concepção, Marx resgata mais uma passagem do referido autor. Explica Turgot. O lavrador produz o próprio salário e ainda a renda que serve para remunerar a classe inteira dos artesãos e dos outros assalariados. Portanto, aqui Turgot está reconhecendo que é o trabalho que produz o excedente. O proprietário da terra nada tem sem o trabalho do lavrador. E Marx deixa isso em itálico para mostrar como que Turgot chegou a observar que é o trabalho que produz valor, é o trabalho que produz excedente. O que tem não decorre, portanto, da mera dádiva da natureza, acrescenta Marx. E ele volta a Turgot, que observa, recebe dele os meios de subsistência e os meios para pagar os trabalhos de outros assalariados,
O lavrador só precisa do proprietário em virtude das convenções e leis. Quais são as convenções e leis? A propriedade privada. Portanto, o trabalhador agrícola só precisa do proprietário da terra, porque o trabalhador agrícola só tem a sua força de trabalho para vender. Essa passagem aqui elucida bastante a ideia que Marx está procurando apresentar. Ou seja, os fisiocratas chegaram a uma determinada concepção do trabalho como gerador do valor. No entanto, deslizam, por vezes, ao atribuir este excedente produzido pelo trabalho a uma dádiva da natureza. Vale, portanto, mais uma vez, pegar na sua integralidade esta passagem de Marx, ressaltando aqui a parte que está em itálica e aqui está em parênteses, que é um comentário que Marx introduz ao próprio texto de Turgot. Abre aspas. Turgot falando. O lavrador produz o próprio salário e ainda a renda que serve para remunerar a classe inteira dos artesãos e de outros assalariados. O proprietário da terra nada tem sem o trabalho do lavrador, em itálico por Marx. E Marx abre um parênteses para comentar. O que tem não decorre, portanto, da mera dádiva da natureza. Fecha parênteses. E prossegue Turgot. O lavrador recebe dele os meios de subsistência e os meios para pagar os trabalhos de outros assalariados. O lavrador só precisa do proprietário em virtude das convenções e leis, ou seja, em virtude da propriedade privada existir. Disto conclui Marx. Eis aí a mais-valia configurada na parte do trabalho do lavrador, da qual o proprietário se apodera sem dar equivalente. Por isso, vende o correspondente produto sem o ter comprado, ou seja, o capitalista ou o proprietário da terra atuando como capitalista vai vender o excedente sem passar para o trabalhador a quantidade de valores obtidos com a venda do excedente. Eis aí a mais-valia configurada na parte do trabalho do lavrador, da qual o proprietário se apodera sem dar equivalente. Por isso, vende o correspondente produto sem o ter comprado. Só que Turgot não tem em vista o valor de troca como tal, o próprio tempo de trabalho, mas o excedente dos produtos fornecido pelo trabalho do lavrador ao proprietário acima do próprio salário. Por outras palavras, Turgot não tem em consideração o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os valores de uso. Pelo contrário, ele vai ver esta produção de valores de uso como sendo apenas dádiva da natureza. Esse excedente, contudo, somente materializa a quantidade de tempo que o lavrador trabalha grátis para o proprietário, excluindo-se o tempo em que reproduz o salário. Ou seja na primeira parte, aquela da subsistência do trabalhador, seja na segunda parte, aquela da existência do excedente, o que está em pauta é o tempo de trabalho socialmente necessário. Isso significa que o trabalhador consegue produzir sempre mais do que aquilo que necessita para sobreviver diariamente. Só que, desta totalidade da produção, o que ele produziu a mais não fica com ele, e sim fica com o proprietário da terra. Vemos, assim, prossegue Marx, como os fisiocratas, no âmbito do trabalho agrícola, apreendem com acerto a mais-valia, considerando-a produto do trabalho do assalariado, embora concebam esse mesmo trabalho na forma concreta que assume nos valores de uso. Ou seja, tocam na questão e se distanciam da questão ao mesmo tempo. Prossegue Marx. Turgot analisa as condições de trabalho. Dirá Turgot, em todo ramo de trabalho, o trabalhador tem de dispor previamente de ferramentas e de quantidade bastante de materiais objeto de seu trabalho. Essas condições, prossegue Marx, sem as quais o trabalho não se pode realizar, são os pressupostos do processo de trabalho. E foram, no entanto, na leitura dos fisiocratas, fornecidos grátis pela terra. Essas condições de trabalho, prossegue ainda Marx, esses adiantamentos ao trabalho, se tornam capital desde que necessariamente sejam recursos antecipados ao trabalhador por uma terceira pessoa. É o caso
a partir do momento em que o trabalhador só possui a própria força de trabalho. Aqui Marx está dizendo o seguinte: quando temos a dissociação do trabalhador de suas condições de trabalho, a terra passa a funcionar como capital, ou seja, o trabalhador não será contratado apenas para ter a sobrevivência, ele será contratado para, sobretudo, fornecer ao proprietário dos meios de produção, neste caso, aos proprietários da terra, um excedente, portanto, sobre trabalho, trabalho a mais. E é isto que vai explicar a possibilidade do enriquecimento do capitalista. Portanto, desde o início, ao assalariar o trabalhador agrícola, o proprietário de terra, ainda que esteja dentro da sociedade feudal, está atuando como um capitalista, está utilizando o seu dinheiro para reproduzir o seu dinheiro como capital através da obtenção da renda da terra. Marx retorna, mais uma vez, a Turgot. Dirá ele: uma vez que grande parte da sociedade só dispunha dos próprios braços para substituir, era mister que aqueles que assim viviam do salário começassem por ter algo adiantado, fosse para se proverem das matérias-primas com que trabalhavam, fosse para se manterem enquanto esperavam o pagamento do salário. Daí que a classe laboriosa vai se subdividir, na leitura dos fisiocratas, em empresários capitalistas e simples trabalhadores. Estes têm de recuperar os adiantamentos, portanto, a classe laboriosa, a classe laboriosa dos trabalhadores, tem que produzir o excedente, e a dos empresários tem que conseguir recuperar aqueles adiantamentos que fizeram sob a forma de lucro. Portanto, desde o início, comparecem no processo de trabalho como capitalistas. Para explicar isso, para mostrar como que Turgot também se aproximou desta leitura, Marx resgata mais uma passagem deste autor. Dirá Turgot: tudo isso tem de ser previamente deduzido do preço dos produtos da terra. O que sobra serve ao agricultor para pagar ao proprietário, por este lhe permitir a utilização da terra em que estabelece sua empresa. Sua empresa no sentido, a terra na qual o agricultor está trabalhando. É o juro do arrendamento, a renda do proprietário, o produto líquido. Pois tudo o que a terra produz, até o montante que recupera os adiantamentos de toda espécie e o lucro de quem os fez, não pode ser considerado renda, mas apenas recuperação dos custos agrícolas. E o agricultor, se não os recuperasse, evitaria empregar seus recursos e seu labor no cultivo da terra de outrem. Por outras palavras, aquele que trabalha na terra precisa produzir o excedente, e, por sua vez, o proprietário da terra não forneceria a sua terra para que um terceiro a trabalhasse se não tivesse condições de obter, com este procedimento, uma renda, ou seja, extrair da terra mais do que ele está gastando para garantir a produção na terra e o próprio trabalho assalariado. E conclui Marx nesta passagem: se a renda fundiária constitui a única mais-valia, justifica-se derivar apenas dela a acumulação na leitura dos fisiocratas. O que os capitalistas acumulam, além disso, é o que extraem pela avareza de seu salário, da renda destinada ao próprio consumo, pois assim se concebe o lucro. Ou seja, pode até ser que o capitalista ele consiga um algo a mais, além daquele que é dado pela renda. Mas isso pode resultar de várias circunstâncias, avareza, vender mais caro o produto, entre outros elementos. Com isso, Marx encerra a discussão deste subitem riquíssimo de explicação das teorias fisiocratas. Subitem que tem por título longo e geral as três classes sociais de Quesnay. Turgot desenvolve a teoria fisiocrática, 2 pontos, elementos de análise mais profunda das relações capitalistas. Lembrando que esta discussão está no volume
1 do livro Teorias da Mais-Valia, publicada nos anos 1980 pela Civilização Brasileira, e hoje edição esta esgotada. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais continuar melhorando o nosso trabalho e contribuindo com as jovens gerações de estudantes e também de pesquisadores. Até uma próxima.